E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? O IPC, que é o índice de preço ao consumidor de novembro do Japão, marca o declínio mais acentuado em mais de 10 anos sobre o vírus. Os principais preços ao consumidor caíram 0,9% em novembro em relação ao ano anterior, marcando uma queda mais acentuada em mais de 10 anos. Arrastados pelo programa de subsídios de viagens do governo e preços de energias mais baixos em meio à pandemia de coronavírus, segundo os dados do governo na sexta-feira. Os principais preços ao consumidor em todo o país, excluindo itens de alimentos frescos voláteis, registraram a maior queda desde setembro de 2011, quando caíram 1,1% devido em parte a queda nos preços de eletrodomésticos, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O núcleo do índice de preços ao consumidor registrou o quarto mês consecutivo de declínio após uma queda de 0,7% em outubro, que foi então a queda mais acentuada em mais de 9 anos. Os resultados estão muito abaixo da meta da inflação de 2%, que o Banco do Japão estabeleceu para impedir que a economia do país caia em deflação por conta da sua política monetária ultrafina. Em outubro, o Banco do Japão reduziu sua previsão para o índice de preços ao consumidor para o ano fiscal de 2020, que termina em março, para menos de 0,6% em relação à estimativa anterior de menos 0,5% projetada em julho. Os preços das acomodações caíram 34,4% em relação ao ano anterior, após uma queda de 37,1% em outubro devido ao programa de subsídios Go To Travel, lançado em julho, que efetivamente arca com cerca de metade das despesas de viagens domésticas para apoiar a indústria do turismo enquanto luta contra o impacto da pandemia. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse na segunda-feira que o governo suspenderá o Programa Nacional de Promoção de Viagens durante o feriado de Ano Novo, de 28 de dezembro a 11 de janeiro, em meio a um aumento nos casos de coronavírus. Então já dá para vocês terem ideia que o feriado no Japão, né, para as empresas que quiserem aderir, isso não é obrigatório, tá? Vai até 11 de janeiro. As contas de eletricidade caíram 7,3%, refletindo a queda dos preços do petróleo bruto no primeiro semestre desse ano, enquanto os preços do querosene e da gasolina caíram 13,9%, né, no caso do querosene, e da gasolina 9,4%, respectivamente, devido à fraca demanda por derivados de petróleo em meio à pandemia, disse um funcionário do Ministério em um briefing de imprensa. Queda nos preços de energia e acomodação afetaram significativamente os preços gerais, disse o funcionário do Ministério. É provavelmente que a recuperação dos gastos do consumidor diminua devido ao crescente clima de autocontenção e a um corte no bônus de inverno em meio ao ressurgimento das infecções por vírus, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Instituto de Pesquisas Norinchukin. O índice de preços ao consumidor deve continuar caindo nos primeiros meses do próximo ano, devido à perspectiva sombria de consumo, acrescentou. Por isso que eu já tinha falado em outra reportagem que está gravada aqui, que vai ser postada hoje também, que era para as pessoas começarem a economizar um pouco, porque o Japão, no caso, ele fez o orçamento inicial para o ano fiscal do ano que vem. E ele já previu que vai ter menos 6 trilhões. Né? Vai ter uma queda de 6 trilhões em relação ao ano anterior. Sinal que o ano que vem vai ficar muito fraco. Tá? O ano que vem as exportações vão ser mais lentas, o consumo vai ser mais devagar, então a arrecadação de impostos vai ser bem mais baixa. Sinal que os empregos vão dar uma mornada. Então, cuidado. Os chamados preços básicos ao consumidor, que excluem alimentos frescos e itens de energia, caíram 0,3% em relação ao ano anterior, marcando o segundo mês consecutivo de queda.
eu não vejo queda onde, né? Porque dependendo se você vai fazer compra, dependendo do que você vai comprar, o troço tá lá embaixo, tá lá em cima. E eles falam que tá caindo, né? Igual aqui nesse último parágrafo. Os chamados preços básicos ao consumidor, que excluem alimentos frescos e itens de energia, caíram 0,3 em relação ao ano anterior. O que mais se consome são alimentos frescos, pô. Então você vê que os alimentos frescos estão sim subindo os preços, tá? O que está ajudando, entre aspas, a equilibrar um pouco mais o índice de preços ao consumidor, porque senão, se tivesse caído também, aí a coisa ia ficar pior do que já está. Mas dá para vocês terem uma ideia já de que qual a perspectiva para o ano que vem, pelo menos para o primeiro trimestre do ano que vem já. Então sugiro que comecem a dar uma puxada no freio nos gastos de final de ano, porque no ano que vem só Deus sabe como é que vai ficar. Se o governo está prevendo que vai ter menos 6 trilhões de arrecadação, sinal que as exportações vão ser bem menores, né? E o mesmo fluxo interno no Japão de gastos vai ser bem mais baixo. E nisso o que vai dar? Menos horas de trabalho, como todo mundo sabe que aqui no Japão nós ganhamos por hora, vai ser menos horas de trabalho ou redução nos efetivos das fábricas. Tanto que o governo só vai estender a ajuda para as empresas para não demitir os funcionários por mais 2 meses, a não ser que ele prorrogue mais, mas pelo atual o orçamento que ele já fez é só mais 2 meses, tá? Em contrapartida, o maldito do Go to Travel vai até junho do ano que vem. Faz lógica, você quer proteger o Sul, não faz lógica. Pensa comigo, o Suga ele quer proteger os empregos da parte hoteleira, tá? Hotelaria e essa parte assim, turismo. Então ele vai fazer a campanha Go to Travel até junho, né? Isso se voltar da suspensão, porque o Suga está perdendo poder político aqui no Japão, apoio político, né? Isso se voltar. Se voltar, vai ser até junho do ano que vem. Em contrapartida, a ajuda do governo para segurar os empregos em todo o Japão, porque as empresas que estão recebendo a ajuda do governo para não demitir seus funcionários em todo o Japão, vai o quê? Até fevereiro. Faz lógica um troço desse? Não faz lógica. O Suga ele quer manter um setor só, em contrapartida, é um segmento só, em contrapartida do Japão inteiro. É falta de visão, meu modo de pensar, é falta de visão, né? Mas vai fazer o quê? Tanto que o Suga está sendo muito criticado por isso, tanto que o aumento no coronavírus eles estão atribuindo a isso, por causa do Go to Travel, né? E em contrapartida, o que tem que proteger realmente todos os trabalhadores, ele só está olhando um lado, que é o turismo. Parece que ele só vê turismo na frente dele. Tanto que ele bate e afirma que não há comprovação de aumento de coronavírus por causa do Go to Travel. Ele bate em cima, mas como ele está perdendo o apoio político, ele foi obrigado a suspender o programa. Por causa do aumento do coronavírus também, e esse tipo de coisa. Ele praticamente está perdendo apoio político, né? Tanto que, né, quando pegaram ele fazendo tipo um Bonenkai aí, tá? Quando o governo falou que não era para fazer reunião com mais de 5 pessoas, ele estava com 7 pessoas reunidas. Ele teve que pedir desculpas. Ele veio a público pedir desculpas. Por quê? Eles falaram uma coisa e ele fez outra. Hipocrisia, né? Então tem muita coisa assim que realmente, se parar para pensar, botar a cachola para funcionar, tem muita coisa errada aí, né? Infelizmente. Mas pessoas são pessoas, existem pessoas boas, pessoas que fazem caquinhas, né? E se a pessoa defende só aquele ponto de vista sem estar aberta a outro ponto de vista, fica complicado, né? Da mesma forma que se você tentar debater com uma pessoa que já tem um ponto de vista dela fechado, é inútil. Da mesma forma que aconteceu com o Suga, foi inútil. O Suga teve que esperar acontecer o quê? Perder apoio político para poder mudar o ponto de vista. Ainda assim ele não mudou, ele só fez a ação porque ele perdeu o apoio. Caso contrário, ele não tinha tirado o Go to Travel. Vai fazer o quê?
né? Mas é isso aí, então dá para vocês terem ideia de como está o índice de preços ao consumidor aqui no Japão. Está caindo, em contrapartida também a parte de empregos também não está boa, está meio que morna aqui no Japão, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.